Novas propriedades rurais, pessoas que estão migrando das suas profissões para o campo e quer ter lucro com aquilo, quer desenvolver alguma atividade e ganhar dinheiro com aquilo. Vamos falar sobre isso, sobre como que a gente pode começar a desenhar essas propriedades para essas pessoas que querem migrar da cidade ou das suas profissões para o campo, ser assertivo, né? Conseguir fazer investimentos que vão dar retorno lá no final. Então fica comigo que a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Lembrando sempre para você se inscrever, deixar o like, tudo isso é extremamente importante, né? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Jonathan Basso, sou engenheiro agrônomo e a gente vai tratar sobre esse tema: novas propriedades rurais, por onde começar a investir. Olha só, a gente tem visto muito também o pessoal que está saindo da cidade agora, está migrando suas profissões. A gente tem muito dentista, médico que a gente atende aqui na consultoria, advogado, profissional da área de TI, empresários também de outros setores, que eles estão falando o seguinte: olha, Jonathan, na minha profissão aqui eu gosto dela, mas eu tô cansado, eu queria mudar para o campo, eu queria explorar financeiramente uma propriedade que eu comprei, uma propriedade que eu herdei, enfim. O que eu posso começar a pensar com relação a isso? E são muitas pessoas que muitas vezes elas não têm experiência ainda com o campo, né? Não têm experiência com área rural. E tá tudo bem com isso, eu acho até muito legal, porque são pessoas que vão atrás de informação, são pessoas que gostam de aprender, gostam de ver diferentes possibilidades, então esse é um bom caminho, né? Esse é o bom caminho. E esse canal aqui é um canal destinado a essa agricultura técnica, não a agricultura de hobby, né? A agricultura de plantar para ver o que vai dar, não vou investir nada e vou plantar lá, não. Então esse perfil de pessoas que estão chegando nessas propriedades rurais, elas querem investir, elas querem colocar um dinheiro para ver como é que vai funcionar, elas querem seguir um passo a passo também para fazer muitas vezes essa transição de carreira, né? E tem muitas possibilidades aqui, alguns agricultores que a gente atende, né? Atende produtor de milho, atende produtor de batata doce, produtor de maracujá, todas culturas que, dependendo da situação, da área, da condição, podem ser extremamente lucrativas. Tem culturas aí que a gente consegue, num período de 90, 100 dias por hectare, 70, 80 mil reais, 90 mil reais, em vários casos de atendimentos que a gente faz aqui, que nós vamos discutir algumas dessas culturas. Obviamente que não é com pouquíssimo esforço, obviamente que não é com baixíssimo investimento, tudo tem que ser condizente. Se eu posso ter uma alta lucratividade por área ou área pequena, obviamente eu vou ter que ter mão de obra empregada, vou ter que ter técnica empregada, não é só colocar a semente lá e achar que eu vou ter um grande lucro com aquilo, porque se eu conseguisse ter um grande lucro com pouco esforço, todo mundo faria, o preço diminuiria muito. Então é uma coisa para a gente refletir também sobre isso. Primeiro, eu vou falar, porque eu tenho muitos casos aqui de pequenas propriedades, então eu vou falar tanto na lógica de pequena propriedade como de grande propriedade, certo? Então, se tu tem uma grande propriedade, calma aí que a gente já vai falar sobre isso. Aproveitamento máximo da propriedade rural. Então, cada tipo de solo e relevo é mais adaptado para determinadas culturas agrícolas. Então, você vai comprar, às vezes, uma área rural e ela não é toda igual. Tem uma área que é plana, uma área que é declivosa, uma área que tem muita areia, uma outra área que tem muita argila, uma outra área... Enfim, é diversa, né? É diversa. Então a gente tem que saber que muitas vezes nós vamos ter que posicionar determinadas culturas em determinadas áreas para que funcione melhor. Então áreas declivosas, áreas com excesso de pedras, áreas pequenas, áreas maiores. Exemplo aqui que eu coloquei para vocês. Uma propriedade de 1.000 hectares vai ter que trabalhar com culturas de alta mecanização, com pouca mão de obra e alto investimento em maquinário. Por exemplo, eu não tenho como pegar 1.000 hectares e plantar 1.000 hectares numa cultura de pequena escala, maracujá, em café, não tem como, né? Isso parece óbvio, mas é uma coisa que a gente tem que falar. Então, eu vou ter que me destinar principalmente à pecuária de corte, pode ser de leite, mas principalmente de corte, que requer muito menos mão de obra, e também cultura de grãos, como soja, milho, feijão, trigo, que são altamente mecanizáveis. Mas depois a gente vai falar um pouquinho também sobre essa realidade. Então, em áreas pequenas, a gente consegue ter um máximo aproveitamento segundo as condições. Áreas pequenas nós temos que estudar cada uma, estudar a propriedade e estudar também o mercado regional, né? O que consegue absorver, o que é viável produzir. Vamos pegar um caso muito comum aqui nosso, né? Maracujá, uma excelente cultura, temos muitos produtores que nós atendemos trabalhando com maracujá, mas o maracujá ele não
tolera geada. Então, se eu vou... E o maracujá tem um ciclo mais longo, 150, 160 dias. Então, se eu vou colocar o maracujá aqui na região sul muito pequena, muda muito pequena, e ele vai se estender muito nesse ciclo, chegando em maio, chegando em abril, que já começa a esfriar aqui no sul, eu vou ter uma produtividade potencial muito aquém do que eu poderia ter. Então, a campo aqui no sul, se a gente vai trabalhar com maracujá, eu tenho que levar lá uma muda mais grande, uma muda de mais ou menos 1 metro e meio, por isso que ela tem que ser produzida em estufa antes, então ela já chega final de agosto, início de setembro, que é na primavera, com 1 e 20 por aí, e aí sim eu consigo ter uma excelente produtividade, porque na época reprodutiva eu chego ali com temperatura adequada para o maracujá. Então, uma coisa que a gente tem que saber, estudar sobre aquela cultura, se é adaptada à minha região ou não, certo? Separe a propriedade em áreas de uso. Exemplo, áreas mais planas, de fácil irrigação, eu posso implantar culturas de alta rentabilidade. Vamos supor, você tem uma área de 5 hectares, mas você tem 1 hectare que ele é plano, que é de fácil irrigação, está próximo de uma fonte de água também. Nesse local plano, próximo de uma fonte de água, você vai escolher uma cultura de alta rentabilidade, às vezes também de mais mão de obra, maracujá, tomate, hortaliças, né, uma estufa, pode ser muito bacana também com isso, beleza? Então, áreas periféricas aqui, áreas periféricas, que nem eu falei para vocês, você tem uma área de 5 hectares, você utiliza 1 hectare para uma cultura de alto rendimento, né, de alto retorno potencial com mais mão de obra, esses outros 4 hectares, você pode estudar principalmente uma cultura que pode te dar retorno financeiro, mas com menos mão de obra, talvez com menor investimento. Então, a gente pode adaptar essa propriedade para exploração financeira em áreas ou de difícil acesso ou que eu tenho que ter pouca mão de obra. Até coloquei para vocês aqui alguns exemplos. A produção de erva mate para nós aqui do sul, do Mato Grosso do Sul, metade sul de São Paulo e toda a região sul, erva mate pode ser interessante, né? Não é que não dá mão de obra a erva mate, mas você pode fazer um manejo dela para que você não tenha tanto, né? Não é tanto como, por exemplo, um tomate, um maracujá, uma videira, etc. E muitas dessas empresas que produzem o mate, elas vêm e fazem a colheita para você. Não tem uma rentabilidade tão grande como essas outras que eu citei, óbvio, mas é uma cultura que pode ser explorada em áreas marginais, talvez em áreas com mais declividade, uma área com mais pedregosidade. Também tem, por exemplo, a silvicultura, que para nós na região sul é explorada nessas situações, em áreas declivosas, áreas com mais pedregosidade, áreas mais ácidas, cultura do pinus, cultura do eucalipto também, você poderia destinar 1 hectare a isso, numa propriedade pequena. Não tem um rendimento muito grande, mas é uma ocupação comercial da área que futuramente você vai conseguir retorno. Produção de mel eu acho muito interessante, tem que ter uma certa técnica, não é só colocar lá a colmeia lá e achar que você vai produzir muito, tem que também pensar com que essas abelhas tenham flores, né? Tenham pólen. Então, você vai ter que pensar em plantar culturas ali que vão fornecer pólen para essas abelhas. Vamos pegar aqui, ó, napo forrageiro, o trigo mourisco, o próprio eucalipto também pode fornecer pólen para um excelente mel para as abelhas. Então, não só a abelha, você vai ter que pensar em colocar uma caixa lá, com uma colmeia, mas você tem que pensar também em flores e o ano inteiro, flores o ano inteiro. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Você tem a florada aqui na região sul, a convencional, que é principalmente nesse período de primavera, setembro, outubro, novembro. Só que depois disso, principalmente a partir de janeiro, começa a diminuir muito as flores. Janeiro, fevereiro, março. Aí talvez seria interessante você entrar com uma cultura agrícola mesmo, plantio em algumas áreas, por exemplo, do trigo mourisco, né? O trigo conhecido como sarraceno, tem um vídeo que eu gravei sobre isso aqui no canal. Você consegue plantar em janeiro, ele tem um ciclo bastante rápido, de 70 dias, 80 dias, e ele consegue fornecer muito pólen para essas abelhas, muito interessante. Produção de frutíferas de menor manutenção, né? Aí teria que ser avaliado muito, se limão entra bem na sua área, manga entra bem na sua área. Então, assim, limão, cítricos de maneira geral, claro que se eu for pensar em alta produtividade, eu tenho que ter bastante mão de obra, mas
A gente conhece casos de produtores em áreas pequenas que, com baixa manutenção, baixa mão de obra, conseguem também ter uma produção muito interessante de cítricos, né? De limão, de laranja, etc. Comece testando, não coloque as fichas numa única coisa. Então, o preço dos insumos agrícolas sofre a variação ao longo do ano, então tem essa alta, essa baixa. O interessante é você comprar na baixa. Nem sempre o mercado estará aquecido para você que irá plantar. Então, explore essas culturas agrícolas. Talvez comece com mais de uma cultura agrícola, com áreas pequenas para teste. Então, eu achei muito interessante de onde você falou da cultura do maracujá. Eu vou começar com 2 hectares. Não, começa com 1.000 metros quadrados nesse primeiro ano. Principalmente você que ainda não tem experiência nem na comercialização, nem na produção, começa com 1.000 metros quadrados. Se der algum problema, você só investiu em 1.000 metros quadrados. Mas faça também um investimento pensando, não, eu vou investir em 1.000 metros quadrados, só que eu tenho 1 hectare aqui que eu posso melhorar para plantar nesse 1 hectare. Então, talvez 1.000 metros quadrados com uma cultura, mais 1.000 metros quadrados com outra cultura. Testa a mão de obra, se você consegue lidar bem com isso. Se é uma cultura que precisa de escalonamento, vamos pegar o caso de alface folhosas. Eu vou plantar 400 pés de alface no mesmo dia. Aí você chega com 400 pés de alface para venda, todo no mesmo período, e aí você não tem para quem vender. Então, escalonamento também para algumas culturas é interessante. Então, plantar sempre um pouco toda semana para você sempre ter folhosas, sempre ter milho verde, por exemplo, para vender lá no mercado. Não plantar tudo em uma época, né? Tudo isso é algo que você vai pegando ao longo do tempo. Lembre-se de aprender com os seus erros ou com os erros dos outros. A gente traz vídeos aqui no canal de casos onde o produtor fez determinados manejos, não funcionou muito bem, então a gente pode também aprender com esses manejos, erros de outras pessoas, mas se você errar também, reconsidere, né, e tente novamente. Planeje bem antes de começar, mas comece. Comece tendo dados da área. Exemplo, conheça qual que é o regime de chuvas, então qual que é o período que começa a plantar, né, por quantos meses que dura, qual que é a média de milímetros em cada mês, se você vai colocar irrigação ou não. Análise de solo é indispensável, é fundamental, você vai gastar R$70, R$80 para ter um diagnóstico de como que está o solo que você vai colocar a semente e como que você vai colocar a muda. E aí, a partir disso, você pode escolher muito melhor o manejo. Às vezes você tem que colocar calcário, às vezes você não tem que colocar calcário, né? Às vezes o cara que não faz análise de solo coloca calcário em uma área que não precisava. Às vezes o cara que precisa colocar calcário, planta sem colocar calcário e aí no final não sabe o que aconteceu. Então, a análise de solo é um investimento muito barato pelo retorno que ela te dá. E também possíveis áreas de compactação, então estude sobre isso. Nós temos vídeos aqui no canal que eu falo sobre compactação. Veja quem são os possíveis compradores na sua região dos seus produtos, se tem Ceasa, supermercados. E aqui, por exemplo, vários supermercados, distribuidores compram muito fácil, porque não tem quase... Vamos pegar essas culturas de menores, né, de áreas menores. Se vende muito fácil, mas na sua região talvez é interessante ter conversar com alguém, dono de supermercado, Ceasa, alguém que vai comprar. Culturas altamente lucrativas em pequenas áreas rurais. Coloquei para vocês aqui o maracujá. 11, 12 reais o quilo. Potencial de produção do maracujá é de 20, 25, dependendo da região, até 30 toneladas por hectare. Tem que ter investimento, óbvio, mas é uma cultura extremamente interessante. E não é todo mundo que planta, por isso que ela é interessante. Quando começa todo mundo a plantar, acaba às vezes não sendo tão interessante mais, né? Folhosas de maneira geral, então alface, rúcula, agrião pode ser muito legal, cultura um ciclo muito curtinho, então 30, 45 dias. Tem que ter sim um certo investimento, muitas vezes em irrigação, em preparo do solo, uma adubação bem equilibrada para essas folhosas. Não é tão complexo a sua adubação e o seu manejo, como por exemplo o maracujá ou como um tomate e pimentão, porém pode ser interessante. Como tem muita gente às vezes trabalhando com folhose, em hidroponia e tudo mais, pode ser que na sua região não seja a cultura mais interessante. É uma cultura interessante por ter ciclo curto, venda fácil, relativamente fácil, mas às vezes, como se na sua região tiver muita gente produzindo folhosas, acaba que financeiramente não é tão interessante. Frutíferas como limão e laranja, e aí você vai ter que ter um investimento numa boa muda, investimento também no preparo da área, não vai ser no primeiro ano que vai ter retorno, talvez esse no segundo, no terceiro ano que começa a dar retorno. Melancia, uma cultura um pouquinho mais, um manejo um pouquinho mais complexo, então você vai ter que trabalhar aqui
muitas vezes com fungicidas, com inseticidas, um bom controle de plantas daninhas da área, uma adubação bem equilibrada ao longo do ciclo também, tem um manejo um pouco especial. E o tomate e pimentão. Tomate e pimentão são duas culturas de alta tecnologia. Eu posso plantar, por exemplo, tomate e pimentão a campo aberto, eu posso plantar com adubos granulados e não fertirrigação. Porém, o tomate e pimentão eu posso ter tanto um baixo investimento como um altíssimo investimento em estufa, com fertirrigação, controle semanal, etc. Então é uma coisa que você pode avaliar e pode começar a pensar. Mas tomate tem um potencial produtivo enorme, né? Nós temos híbridos hoje de tomate com uma produção potencial de mais de 100 toneladas por hectare de tomate. Pimentão também, uma produção muito alta de 30, 20, 30 toneladas por hectare, que acaba sendo muito interessante. Áreas grandes de fácil mecanização, então principalmente a partir de 100 hectares, se já possui máquinas, e a partir de 300 se ainda não possui. Por que eu falo isso? Pessoal, se eu tenho 100 hectares e eu tenho que comprar máquina no preço que está hoje, trator, coletadeira, tudo fica muito caro. Trator na faixa de 200, 300, 400 mil. Né? Uma colhedora ali na faixa de 1 milhão, 1 milhão e meio, né? De 800 mil, algumas mais antigas, 400, 500 mil, mais antigas, é claro. Será que vale a pena? Às vezes pela taxa de juros acaba não compensando, então a gente já deu consultoria em muitas áreas onde a gente é o agrônomo da pessoa que tem a propriedade, mas ela arrenda, então o agrônomo para garantir com que esse solo da pessoa que está plantando vai continuar com uma fertilidade adequada, que vai ter conservação do solo, que vai utilizar plantas de cobertura, etc. A gente trabalha às vezes só com isso, só com essa pessoa que tem lá 100, 200, 250 hectares, às vezes não quer se envolver, ou às vezes até mais que isso, mas não quer se envolver, quer ganhar dinheiro só de arrendamento e, ao mesmo tempo, manter uma área que seja fértil com os mesmos padrões de fertilidade ao longo do tempo, inclusive crescendo, aumentando. E áreas que a gente pode passar ali dos 300 hectares, 400, 500, 600, talvez se for teu interesse comprar máquinas, aí acaba valendo a pena. Então grãos como soja, milho, feijão, trigo podem ser posicionados. E pecuária, principalmente a pecuária de corte. A possibilidade de arrendamento a gente tem que pensar, e culturas como algodão e cana-de-açúcar também vão bem nessas áreas de grande e de fácil mecanização. Talvez você esteja pensando, faça um planejamento no ciclo de um ano. Então em um ano, o que eu vou fazer? Eu vou abrir um poço artesiano. Nesse um ano eu vou jogar calcário, vou comprar cama de frango, vou descompactar o solo nesse mês. Então é interessante que você esteja nos produtores que nós atendemos aqui na consultoria. Nós fazemos junto com eles esse planejamento mês a mês. Nesse mês a gente vai jogar o calcário, nesse mês nós vamos descompactar e jogar cama de frango, em tal mês vai começar o plantio e assim por diante. Começa a preparar o plantio bem antes da época de efetivamente plantar, beleza? Eu vou plantar em setembro, mas você tem que começar já 6 meses antes com análise de solo, né? Essa análise de solo, recomendação de adubação e corretivos, jogar os corretivos, dá tempo dele reagir, os pés de cobertura e assim por diante. Se possível, consulte uma consultoria agrícola. Nós temos serviço para vocês, como eu destaquei, mas não precisa ser necessariamente conosco. Pode ser com algum agrônomo que, na sua região que trabalha com essa parte técnica e não comercial. Eu sempre falo que quando você trabalha com alguém do comercial, óbvio que ele vai querer te ajudar a produzir bem, mas ele também vai querer posicionar comercialmente os produtos que ele tem lá. Então ele vai falar para você fazer um manejo, né, com muito produto, que às vezes do ponto de vista de custo-benefício para você que está começando não vale a pena. Por isso que é interessante agregar um agrônomo que seja da parte técnica, que vai te ajudar apenas na parte técnica sem interesse comercial, e o comercial também dando informações muitas vezes sobre os produtos que ele tem, etc., sobre preço, parceria comercial, e isso acaba sendo importante. Beleza, pessoal? Se você quiser conversar conosco, para a gente começar um projeto para você, aqui abaixo tem um link, tá? Na descrição desse vídeo, primeiro comentário fixado também. Forte abraço, até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau!